O Supremo Tribunal Federal voltou a analisar as ações que discutem a responsabilização das redes sociais pelos conteúdos publicados. A análise foi retomada com a continuação do voto do ministro Dias Toffoli. Repórter Janaína Camelo, com as informações direto de Brasília. Qual foi a decisão do ministro, hein, Janaína? Boa noite para você, bom trabalho. Muito boa noite para você também, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, o ministro Dias Toffoli, ele concluiu o seu voto hoje, né? Ele é relator de um dos processos que estão sendo julgados. São 4 processos ao todo que estão sendo julgados em bloco. E aí o ministro, ele concluiu hoje depois de 3 dias, né, Thiago? 3 sessões aí que ele leu o seu voto. É o primeiro voto nesse julgamento. E aí o ministro, ele decidiu o seguinte, que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional. O voto dele diz isso, porque o artigo 19 do Marco Civil da Internet, só para lembrar, ele diz que só pode ser removido da web um conteúdo ofensivo ou então a empresa, a Big Tech, ali, a plataforma digital, ser responsabilizada por esse conteúdo ofensivo que foi publicado por terceiros, se tiver uma decisão judicial. E aí o ministro defende o seguinte, que basta uma notificação por parte da pessoa ofendida, do usuário ofendido ou do seu representante legal, do seu advogado, para que a empresa se torne passível de indenização caso ela não tome nenhuma providência para remover esse conteúdo. E isso já está previsto no artigo 21 do Marco Civil da Internet, mas somente para casos ali de conteúdo que tenha nudez ou que tenha atos sexuais que não estão autorizados. A gente vai ouvir um trechinho desse voto do ministro. Vamos ouvir. Na ausência do 19, eu proponho, então, que a regra geral para os provedores de aplicações de internet, a previsão do artigo 21, com interpretação conforme a Constituição de 1988. Assim, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que é a hipótese do 21, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis. Além disso, o ministro Dias Toffoli, ele também acrescentou o seguinte, Thiago, ele acrescentou uma lista de temas ali, de conteúdos, temas ilícitos, conteúdos ilícitos, dos quais as empresas terão que remover imediatamente, mesmo sem nenhum tipo de notificação, sem precisar que sejam ali acionadas. Eu vou citar alguns desses temas, como, por exemplo, conteúdos que tenham ali, que fale sobre crimes contra o Estado Democrático de Direito, sobre atos de terrorismo, sobre racismo, que contenha violência contra a criança ou pessoas vulneráveis, que contenha violação contra a mulher, perfis falsos, sobre tráfico de pessoas, conteúdos também que incitem ou ameacem ali a prática de atos de violência física ou sexual. Então, nesse caso, ele disse que esses conteúdos ali, as próprias empresas vão precisar fiscalizar, identificar e remover imediatamente sem que sejam notificados. Esse foi o primeiro voto nesse julgamento. O próximo voto é do ministro Luiz Fux. Vai ser um voto que vai ser retomado na semana que vem, porque ele é relator de um outro processo desses 4 que estão sendo julgados. Os outros processos estão sendo julgados pelo ministro, estão sendo relatados pelo ministro Edson Fachin. O presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, já disse que pretende finalizar esse julgamento ainda neste ano. Thiago. É saber realmente se isso vai acontecer e alguém pode pedir vista, aí o julgamento é adiado para o ano que vem. Janaína Camelo com as informações de Brasília, o judiciário em Brasília. Bom, vou chamar o Nelson Kobayashi sobre essa discussão, como é que foi que a gente pode avaliar, na verdade, o voto do ministro Dias Toffoli. E eu fico imaginando, viu, Kobayashi, se o Supremo realmente fizesse esse entendimento de que as empresas são responsáveis, como é que isso vai se dar na prática? Porque são milhões de postagens todos os dias, Koba. Na prática, Thiago, se prevalecer esse voto condutor do ministro Dias Toffoli em relação a essa discussão em específica que é a inconstitucionalidade ou não do artigo 19 do Marco Civil da Internet, se isso for adiante e essa for a decisão final, a gente vai passar a ter redes sociais do consenso, porque só vai permanecer na rede social aquilo que for simplesmente consensual entre toda a sociedade. Aquilo que for
controverso, aquilo que tiver opiniões diversas, enfim, qualquer um que se sentir ofendido vai notificar a rede social e a rede social não vai pagar para ver, vai naturalmente tirar do ar. Porque quem é que decidiria em um futuro depois se aquilo era ofensivo ou não? O judiciário. E aí julgará o judiciário de maneira retroativa a responsabilidade da plataforma e a plataforma não vai se arriscar. Ou seja, a partir da decisão final que a gente tiver, se for nesse sentido do voto condutor do ministro Dias Toffoli, passaremos a ter as redes sociais do consenso, o que não é tão bom assim para a discussão, para o acesso ao pensamento diferente, divergente, enfim, é perigoso. Eu acredito que, de alguma maneira, isso possa mitigar a liberdade de expressão, a crítica, enfim. Do jeito que está hoje, com o controle judicial daquilo que pode ser ofensivo, as pessoas criticam a demora, mas daí não é um problema da sociedade, é um problema do judiciário, que o judiciário é que deveria resolver de uma maneira mais rápida, mas pelo menos participação do Ministério Público quando for necessário e um controle judicial que seria muito melhor para a segurança jurídica e não dessa maneira como está sendo proposto pelo Supremo Tribunal Federal.